Você já percebeu que algumas pessoas entram em um ambiente e parecem iluminar o lugar sem fazer esforço? Elas não falam alto, não tentam impressionar ninguém, não exibem conquistas, dinheiro ou status. Mesmo assim, todos as notam. Há algo nelas que transmite respeito, confiança e uma estranha sensação de segurança. E talvez o mais curioso seja isto: quanto menos elas tentam chamar atenção, mais se tornam inesquecíveis. A maioria das pessoas acredita que ser atraente é uma questão de aparência, roupas ou habilidade social. Mas os antigos filósofos estoicos enxergavam algo muito mais profundo. Para eles, o verdadeiro magnetismo nasce do domínio de si mesmo. Hoje eu quero te mostrar por que algumas pessoas se tornam socialmente irresistíveis em silêncio e como esse segredo pode transformar a forma como o mundo passa a olhar para você. Imagine duas pessoas chegando ao mesmo lugar. A primeira fala sem parar, tenta parecer interessante, ri alto e busca aprovação a cada frase. A segunda apenas observa, escuta, mantém a postura tranquila e parece completamente confortável consigo mesma. Qual delas desperta mais curiosidade? Qual delas parece mais forte? É exatamente aqui que começa a primeira lição do estoicismo. A confiança verdadeira não precisa ser anunciada. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade perfeita consiste em manter a mente em ordem dentro do próprio reino. Em outras palavras, a pessoa mais segura não é a que prova valor o tempo todo, mas a que já encontrou valor dentro de si. Quando alguém está em paz consigo mesmo, essa paz se torna visível no olhar, nos gestos e até no silêncio. O problema é que fomos ensinados a buscar validação o tempo inteiro. Queremos que os outros reconheçam nosso esforço, nossa inteligência, nossa beleza e nossas conquistas. Mas quanto mais dependemos da aprovação externa, mais inseguros nos tornamos. O estoicismo ensina o caminho oposto. Volte-se para dentro. Pergunte a si mesmo se você aprova suas próprias atitudes, se sua consciência está tranquila, se suas ações combinam com aquilo que você diz acreditar. Uma pessoa que vive em guerra consigo mesma pode até parecer confiante por alguns minutos, mas cedo ou tarde a máscara cai. Já quem construiu uma base interior sólida transmite estabilidade naturalmente. Agora pense em uma situação difícil. Um problema inesperado acontece, algo dá errado, as emoções ficam intensas. A maioria das pessoas reage imediatamente, perde a calma, fala sem pensar ou se desespera. E então aparece alguém que respira fundo, observa, pensa antes de agir e mantém a serenidade mesmo em meio ao caos. Essa pessoa se torna um ponto de apoio para todos ao redor. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a maneira como reagimos a eles. A serenidade diante das crises é uma das qualidades mais atraentes que um ser humano pode desenvolver, porque ela comunica força sem agressividade. Pessoas serenas parecem maiores do que as circunstâncias. Mas existe um hábito ainda mais raro no mundo moderno: a presença. Quantas vezes você já conversou com alguém que parecia fisicamente ali, mas mentalmente distante? O celular vibra, o olhar se dispersa, a atenção se fragmenta. Sêneca alertava que estar em todos os lugares é o mesmo que não estar em lugar nenhum. Uma pessoa verdadeiramente presente escuta com interesse genuíno, observa detalhes, percebe emoções e faz o outro sentir que sua existência importa. Isso cria uma conexão profunda que nenhuma técnica de comunicação consegue imitar. Ser presente é um ato de respeito silencioso, e aqui surge algo poderoso. Quando você escuta mais do que fala, as pessoas começam a revelar quem realmente são. Elas se sentem compreendidas, acolhidas e vistas. Curiosamente, quanto mais você oferece atenção genuína, menos precisa se esforçar para ser interessante. A maioria quer ser ouvida, poucos sabem ouvir. Por isso, a presença se transforma em magnetismo. No entanto, confiança, serenidade e presença não sustentam nada se faltar integridade. Integridade é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. É manter a palavra dada, admitir erros, agir de acordo com os próprios valores e não mudar de caráter para agradar um grupo. Epicteto dizia: primeiro decida quem você será, depois faça o que for necessário para se tornar essa pessoa.
Há uma força imensa em alguém que não precisa representar papéis diferentes em cada ambiente. Pessoas íntegras inspiram confiança porque são previsíveis em seus princípios. Muitos tentam parecer fortes escondendo defeitos. O estoicismo propõe o contrário. Reconheça suas falhas, aprenda com elas e continue avançando. A honestidade consigo mesmo elimina a necessidade de fingimento, e não existe nada mais cansativo do que sustentar uma imagem falsa. Quando você abandona essa batalha, surge uma leveza que as pessoas percebem imediatamente. Talvez você ache que a atratividade está ligada a receber atenção, mas os estoicos acreditavam que ela está muito mais ligada à capacidade de oferecer algo ao mundo. A generosidade silenciosa possui um poder extraordinário. Não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de oferecer tempo, escuta, incentivo, ajuda e gentileza sem esperar recompensa. Sêneca lembrava que a verdadeira felicidade está em dar, não em receber. Pense nas pessoas de quem você mais gosta. Quase sempre são aquelas que fizeram você se sentir melhor em algum momento da vida. A generosidade autêntica é rara porque não busca aplausos. Ela acontece nos pequenos gestos. Uma palavra de encorajamento, um favor discreto, um sorriso sincero, uma mensagem enviada no momento certo. Esses gestos criam uma memória emocional poderosa. Pessoas podem esquecer o que você disse, mas dificilmente esquecem como se sentiram ao seu lado. Outro hábito silenciosamente atraente é o respeito. Tratar todos com dignidade, independentemente de posição social, profissão ou utilidade, revela grandeza de caráter. É fácil ser educado com quem pode nos beneficiar. Difícil é manter o mesmo respeito com quem não pode nos oferecer nada em troca. O estoicismo vê cada ser humano como participante da mesma comunidade humana. Quando você trata o atendente, o motorista, o colega de trabalho e o executivo com a mesma consideração, demonstra que seu valor não depende de hierarquias externas. Existe também uma virtude que transforma completamente a expressão de uma pessoa: a gratidão. Pessoas gratas carregam uma luz diferente. Elas não ignoram os problemas, mas escolhem não viver aprisionadas pela falta. Sêneca dizia que a gratidão é a memória do coração. Quem aprende a perceber o que já possui se torna menos amargo, menos invejoso e mais agradável de conviver. A gratidão muda o olhar, e o olhar muda a presença. Em seguida vem uma qualidade quase esquecida: a paciência. Vivemos na era da pressa. Queremos respostas imediatas, resultados rápidos e reconhecimento instantâneo. A pessoa paciente parece nadar contra a correnteza do mundo. Ela sabe esperar sem perder a compostura, não se desespera, não força acontecimentos, não tenta controlar tudo. Essa calma diante do tempo transmite maturidade. Pessoas pacientes passam a impressão de que possuem um centro interior firme. Mas talvez o hábito mais surpreendente seja a humildade. Muita gente confunde humildade com fraqueza, quando na verdade ela é sinal de segurança. Sócrates afirmava saber apenas que nada sabia. Quem é humilde continua aprendendo, continua ouvindo, e não precisa provar superioridade. A arrogância geralmente esconde medo. A humildade revela estabilidade. Pessoas humildes são mais acessíveis, mais humanas e por isso mais atraentes. E chegamos ao ponto decisivo: a serenidade diante da adversidade. Todos conseguem parecer equilibrados quando tudo vai bem. O caráter verdadeiro aparece quando a vida aperta. Marco Aurélio ensinava que o acontecimento pode depender da sorte, mas a reação depende da escolha. Imagine alguém enfrentando perdas, críticas, fracassos ou injustiças sem se tornar amargo. Essa pessoa transmite uma força que vai muito além da aparência. Ela mostra que não é escrava das circunstâncias. Perceba como todos esses hábitos apontam para a mesma direção: confiança, tranquilidade, presença, integridade, generosidade, respeito, gratidão, paciência, humildade e serenidade não são técnicas para manipular pessoas. São consequências de uma vida interior bem cultivada. E é exatamente por isso que funcionam. O magnetismo mais poderoso não é fabricado, ele é percebido. Talvez você tenha começado este vídeo acreditando que se tornaria mais atraente aprendendo truques sociais. Mas o verdadeiro segredo estoico é outro:
Torne-se alguém em cuja presença os outros se sintam seguros, respeitados e valorizados. Quando isso acontece, você deixa de perseguir a admiração e começa a inspirá-la naturalmente. Então eu quero te deixar uma pergunta antes de terminar. Se todas as palavras fossem retiradas de você hoje, apenas suas atitudes seriam suficientes para revelar quem você é? Pense nisso com sinceridade. Porque no fim das contas, a pessoa mais atraente não é a que fala mais alto, nem a que aparece mais, nem a que recebe mais atenção. A pessoa mais atraente é aquela cuja paz interior se torna visível para todos ao redor. Se esta reflexão fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja buscando crescer em silêncio. E lembre-se, o mundo está cheio de pessoas tentando ser vistas. Poucas estão tentando se tornar dignas de serem lembradas.